Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha nojenta aqui, enfim, passando mal, inclusive aqui, estou fazendo vídeo aqui muito mais para continuar fazendo pelo menos isso que eles não destruíram ainda. Enfim, fui tentar pegar uns livros ontem, já roubaram meus livros, é uma gente asquerosa, medíocre, e eu estou aturando lixo desses animais aqui todo dia sem conseguir nenhum advogado. Enfim, vou continuar tentando, inclusive eu estou aqui passando mal, estou com dor no peito aqui, tive um problema aqui sério, uma dor no peito pesada hoje, e eles ignoram, continuam usando os animaizinhos aqui para vomitar ódio, porque é o lixo da humanidade. É uma gente medíocre, patética, uma bosta de gente que não vale a merda que caga, e eu continuo tentando me livrar desses animais aqui. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguém que conseguiu a sua liberdade aí finalmente, que foi o Julian Assange, tá? Então a notícia veio ontem aí, e fantástico, né? Notícia sensacional. Então o título do vídeo de hoje é esse aí: Julian Assange conquista a liberdade, o mundo que pensa agradece. Tá? Então vocês vão ver por quê, eu vou falar um pouco da notícia aqui, também relembrar algumas coisas aí do Assange, dentre elas, enfim, os problemas aí que acabaram gerando a prisão dele, enfim, essa prisão injusta, que durou 14 anos, é um negócio inacreditável, e enfim, o Assange é uma figura fantástica do mundo atual, um cara que luta pela liberdade de informação para poder, enfim, né, para poder, enfim, criticar o poder, né, os excessos do poder, e tem uma visão muito interessante aí também de mundo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também, tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá? Então antes deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, consegui furar o bloqueio desses bandidos que estão aqui, ó, meu celular tá hackeado, minhas redes sociais clonadas, eles brincando aqui de retardadinho, se divertindo com isso, porque é uma gente medíocre, patética, são bandidos covardes, uma gente nojenta. Eu tô louco aqui, tô realmente louco para me livrar desses animais, para poder seguir minha vida aí, enfim, longe desse tipo de gente pequena e patética, tá? Enfim, segue aí a dica, e também estou em conversações com a editora para publicar o meu primeiro romance, também tudo atrasado por culpa desses bandidos que só metem a pata imunda para poder atrapalhar e vomitar ódio, lixo, baixo nível, sabotagem, uma gente muito medíocre. E como é que eu fui me meter com uma gente nojenta dessa, né? Enfim, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Assange. Então tá aí 2 minutos e meio, né? E dos 2 minutos e meio, 1 minuto e meio reclamando aqui do lixo da presença dessa gentalha. Eles não vão embora, não somem, entendeu? Porque é uma gente asquerosa, medíocre. E enfim, para não dizer um palavrão aqui, eu vou passar pro tema do Assange, tá? Enfim, matéria aqui da Carta Capital, tá? Vamos ler aqui rapidinho para poder ter uma noção do que aconteceu. Após acordo, o Julian Assange está livre e já deixou o Reino Unido, diz o Wikileaks, que é, na verdade, a instituição lá, né, a associação que ele criou para fazer justamente essa divulgação de informações confidenciais do poder, tá? Bom, o fundador do Wikileaks se manifestará sobre uma única acusação de conspiração, certo? Ele fez um acordo lá, né? E aí a matéria diz o seguinte: Julian Assange está livre, deixou nessa segunda-feira, dia 24, o Reino Unido, e a prisão de segurança máxima perto de Londres, onde permaneceu por 5 anos, né, informou o Wikileaks, depois de anunciar um acordo de confissão de culpa com a Justiça dos Estados Unidos. Ele ainda teve que assinar uma confissão de culpa, né? Quer dizer, um negócio inacreditável. Por que é inacreditável isso? Porque os documentos que ele vazou lá, enfim, né, na época do Cablegate lá e tal, quer dizer, aquela saraivada de documentos, vamos falar de alguns aqui. Dentre eles tinha documentos confidenciais que provavam que os americanos, que os estadunidenses, né, cometeram crimes assim, mataram civis no Iraque, torturaram gente lá, quer dizer, e o cara tem que assumir culpa, né, um negócio inacreditável. Segundo o Wikileaks, o australiano de 52 anos saiu da prisão de Belmarsh na manhã desta segunda e foi libertado pela justiça britânica no aeroporto de Stansted, em Londres, à tarde, tá? De lá ele embarcou em um avião e deixou o Reino Unido. Assange concordou em se declarar culpado em um tribunal norte-americano por revelar segredos militares em troca da sua liberdade, encerrando um longo drama legal, né? um longo drama legal. E aí, como eles falam de segredos militares, é a ambivalência da coisa, né? Porque, por um lado, é compreensível que o governo de um país tente, enfim, né? Controlar ali as informações secretas que ele tem sobre conflitos no exterior e tudo mais. Isso, por um lado, é admissível, né?
Só que, por outro, quando essas informações dizem respeito a crimes cometidos, né, por, enfim, né, por soldados, por figuras do exército e tudo mais, e crimes que são crimes considerados crimes contra a humanidade, lá, crimes, enfim, né, crimes de guerra, é mais compreensível ainda que uma figura como o Assange tenha descoberto isso e tenha vazado, né? Então, enfim, ele não pode ser penalizado por isso, isso é um absurdo, né? Tá sendo penalizado porque acusou, enfim, os Estados Unidos de matar pessoas no Iraque, de matar inocentes, né? Quer dizer, esse é o mundo em que a gente vive, né? E o cara ficou 14 anos preso por conta disso. Ele se dirá culpado de uma única acusação de conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional, indica um documento apresentado no Tribunal das Ilhas Marianas do Norte. É nesse território americano, no Pacífico, que está previsto o comparecimento do ativista australiano. Durante seu calvário judicial, Assange tornou-se um herói dos defensores da liberdade de expressão em todo o mundo e um vilão para aqueles que acreditam que seus vazamentos prejudicaram a segurança nacional dos Estados Unidos e suas fontes de inteligência, né? Tem para tudo. Eu já vi gente comemorando o hackeamento da Dilma, que foi uma das coisas que o Assange denunciou. Vamos falar um pouquinho disso aqui hoje também. Que são isso, são os poodlezinhos da direita brasileira. Alguns são esses aí que comemoram, né, os Estados Unidos hackear presidente do próprio país dele, está comemorando, né? Quer dizer, é uma figura patética, né? Mas enfim, e aí finaliza aqui dizendo que as autoridades americanas queriam levar Assange a julgamento por divulgar segredos militares dos Estados Unidos sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. Esse acordo de confissão de culpa presumivelmente encerrará a novela jurídica de quase 14 anos envolvendo Assange. O ativista foi indiciado por um grande júri federal dos Estados Unidos em 2019, com 18 acusações decorrentes da publicação pelo Wikileaks de uma coleção de documentos de segurança nacional. O anúncio do acordo chega 2 semanas antes da audiência de Assange estar marcada em um tribunal no Reino Unido para analisar seu recurso contra a extradição aos Estados Unidos. O editor ativista estava detido no presídio de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, desde abril de 2019. Tá? O fundador do Wikileaks foi preso pela polícia britânica após passar 7 anos confinado na Embaixada do Equador em Londres, onde buscava evitar sua extradição à Suécia em uma investigação por supostos crimes sexuais que depois acabou sendo arquivada. Isso também é muito comum, né? Essa gentalha asquerosa, eles pegam questões privadas ali, que muitas vezes não tem nada demais, mas transformam isso em algo bizarro para poder gerar comoção popular e trazer, né, no sentido emocional, os moralistas e a classe média de maneira geral, e isso acaba convencendo, né, e o cara às vezes passa por maus bocados por conta disso. O fato é que isso foi arquivado, né, não teve nada, e o Assange perdeu tempo aí com isso. E aí, para finalizar, tá, o material vazado pelo Wikileaks incluía um vídeo que mostrava civis sendo assassinados por disparos vindos de um helicóptero militar americano no Iraque em 2007. Entre as vítimas havia 2 jornalistas da agência Reuters, quer dizer, o exército dos Estados Unidos assassinou dois repórteres, né, da agência Reuters lá no Afeganistão e no Iraque, e para além disso crianças, mulheres lá e tudo mais. Tá? Os Estados Unidos acusaram Assange com base na lei de espionagem de 1917. Né? À época, seus apoiadores alertaram que isso poderia render ao fundador do Wikileaks uma pena de 175 anos na prisão. O governo britânico, por sua vez, aprovou sua extradição em junho de 2022. Na última reviravolta dessa saga, 2 juízes britânicos assinalaram em maio que ele poderia recorrer da decisão de sua extradição aos Estados Unidos. O recurso pretendia abordar a questão de se, como um estrangeiro julgado nos Estados Unidos, ele se beneficiaria das proteções à liberdade de expressão concedidas com base na primeira emenda da Constituição americana, que é uma coisa bizarra lá, né? Porque essa primeira emenda garante que a pessoa pode até ser nazista, mas não pode divulgar os documentos top secret do governo, né? Quer dizer, o que é pior, né? É difícil até de pensar nisso, né? Para finalizar aqui, o acordo judicial anunciado hoje não era algo totalmente inesperado. O presidente americano Joe Biden vinha sendo pressionado a abandonar o caso de longa data contra Assange. Em fevereiro, o governo da Austrália fez um pedido oficial nesse sentido e Biden assinalou que iria considerá-lo, aumentando as esperanças dos apoiadores de Assange de que seu longo calvário estaria chegando ao fim. Então, enfim, pessoal, por que eu coloquei isso aí, né? A gente tem que comemorar muito, a gente que pensa, né? A gente que tem aí
uma postura de, enfim, de entender a relevância, o valor da filosofia para o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, enfim, o Assange fala muito aqui nesse livro, né? Nesse livro aqui que eu tenho aqui, que eu já li ele inteiro, são entrevistas, né? Debates aqui dele com mais 3 figuras do mundo dos cyberpunks e dos hackers. Ele fala muito de uma filosofia hacker, né? Que é justamente uma filosofia de privacidade para os fracos e, enfim, divulgação para os poderosos, né? Isso é muito bacana, isso é muito interessante e isso agrada, né, a mente da gente que pensa e que não tem essa posturinha poodle que tem normalmente a direita brasileira e tudo mais, tá? E aí o Lindbergh Faria publicou, né, enfim, a pessoal da esquerda praticamente todo ali comemorando isso, né? Assange está livre. Julian Assange, fundador do Wikileaks, foi libertado hoje pelo Supremo Tribunal de Londres. Símbolo da liberdade de imprensa e do jornalismo independente, a prisão de Assange era ilegal e arbitrária, um ataque frontal aos direitos humanos. Assange ousou revelar as entranhas do poder ao mundo e isso incomodou muita gente. Um dia para ser celebrado, com certeza, né? Exatamente aí. Que mais aqui, pessoal? Vamos lá. A Glaze Hoffman também publicou, né? Julian Assange finalmente está livre, informa o Wikileaks. Vitória importante de todos que se uniram a ele em defesa da liberdade de informação e contra uma perseguição descabida e injusta, tá? O Lula se manifestou também. Então ele disse o seguinte: o mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1901 dias preso. Sua libertação e retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa. Mais ainda, né, pela filosofia, eu diria, né, porque eu tenho dito isso aqui. Mais importante do que a liberdade de imprensa para poder sustentar os regimes democráticos, enfim, a própria liberdade de informação, etc. e tal, é a filosofia. É você ter a capacidade crítica de entender até onde é liberdade, até onde é interesse privado, até onde enfim, né, opinião. Muito importante entender isso. E também essas diferenças entre a liberdade do poder, né, a liberdade, né, da privacidade das pessoas e, enfim, né, o controle do poder não só do poder político, mas também e principalmente o poder econômico, certo? E é esse trabalho bacana pra caramba que o Assange, enfim, fez aí durante toda a vida dele até ser preso, né? E o Wikileaks continua fazendo isso, tá? O Nicolás Maduro da Venezuela, né, o presidente da Venezuela, também publicou dizendo é o triunfo da liberdade e da luta da humanidade pelo respeito aos direitos humanos. Assange é um exemplo de coragem e valentia na batalha pela verdade. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também publicou a prisão eterna de Assange e sua tortura foi um atentado contra a liberdade de imprensa em escala global, certo? E para finalizar, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicou também o seguinte aqui: o longo e cruel castigo que impuseram a Assange ficará na memória dos povos como prova do pouco que seus carcereiros acreditam na liberdade de imprensa, certo? E aí, pessoal, vamos começar a refletir algumas coisas aqui, tá? Para poder entender, para a galera aí que não conhece muito bem, ou até para a galera que conhece, mas quer relembrar a importância do Assange, tá? O Assange fundou o Wikileaks, né? Isso aí já tem bastante tempo, tem até um livro aqui muito interessante também sobre isso, que é esse aqui, ó, cadê aqui o autor, que é o Sérgio Pereira Couto, tá? Então esse livro aqui é muito bacana, vou falar um pouquinho dele também, tá? E, enfim, e aí o Wikileaks aos pouquinhos começou a se configurar como uma instituição muito bacana no sentido de divulgar os excessos do poder, tá? E ao mesmo tempo discutir também os dilemas da cibernética, da questão da criptografia e uma série de coisas importantes aí. Eu estou sofrendo isso agora, né? Meu celular está hackeado desde 2016 aqui por um criminoso, por um lixo assim asqueroso que está usando informações privadas minhas na rua, aqui cometendo um crime contra mim todo dia. Eu sou uma vítima disso aqui há muito tempo já, né? Enfim, não estou conseguindo nenhum advogado, porque eles estão aqui manipulando o sistema, sabem quando eu vou e aí impedem, criam lá algum tipo de constrangimento e eu não consigo ser atendido, né? Enfim, isso aconteceu com a Dilma também, né? Tá aqui notícia aqui do Brasil de Fato, né? De ontem, né? Na verdade, o Wikileaks revelou espionagem dos Estados Unidos sobre Dilma Rousseff e integrantes de seu governo. E um desses animaizinhos aqui que está vomitando ódio contra mim foi um dos que comemorou isso aqui na época. Eu lembro perfeitamente disso. Debochou e tal. Por quê? Porque o próprio país, para ele, e bosta é a mesma coisa, né? Porque enfim, é um poodlezinho, sabe, dos piores. Enfim, o site publicou uma lista de 29 números de telefone de autoridades do país que estariam sendo monitoradas desde 2011. Quer dizer, os Estados Unidos estavam monitorando presidentes de outros países
na maior cara de pau, né? Enfim, e o Wikileaks vazou isso aí, tá? Então eles falam aqui o seguinte, né? Em julho de 2015, o site Wikileaks, fundado por Julian Assange, publicou uma lista com nomes de 29 autoridades do governo brasileiro, incluindo a então presidente Dilma Rousseff, que eram espionadas rotineiramente pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, desde 2011. E vale lembrar o seguinte, 2015 foi exatamente quando começou a se configurar o golpe, né? Exatamente quando o golpe começou a ser armado ali de fato, foi em 2015, tá? A NSA monitorou 10 telefones diretamente ligados a Dilma, entre telefones fixos de escritórios e celulares, como o de seu assistente social Anderson Dornelles, assim como ministros como Antônio Palocci. Tá? As revelações aconteceram no momento em que Dilma estava retomando as relações com o governo do presidente Barack Obama, após as revelações feitas por Edward Snowden em 2013 apontarem que a presidente brasileira estaria sendo vigiada pela NSA. Naquela primeira semana de julho de 2015, a presidenta havia feito a primeira viagem oficial aos Estados Unidos, a agenda desmarcada após as informações que foram reveladas por Snowden em 2013. Tá? Então, quer dizer, 2 vezes aí foram feitas denúncias, né, pelo Snowden. Tem um filme muito bom, inclusive, sobre o Snowden, do Oliver Stone, se não me engano. Tá? E, enfim, depois o Assange também fez essa denúncia, quer dizer, né? E aí o gabinete da Presidência da República na época disse, né, para finalizar aqui, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informa que a presidenta considera o episódio superado. A presidenta Dilma reitera que confia no presidente Obama e no compromisso por ele assumido. Os Estados Unidos e o Brasil tornarão cada vez mais forte a sua parceria estratégica, que está baseada no respeito mútuo e no desenvolvimento de seus povos. É óbvio que isso aqui é uma balela, né? Eles não respeitam ninguém, não estão nem aí para isso. Mas, enfim, a gente tem que ter aí essa postura, porque é aquela coisa, né? Enfim, tem que estar sempre consertando os equívocos, os excessos do poder, que é esse poder que é o protagonismo nocivo, né? Que eu tenho ponderado aqui nos vídeos que eu tenho feito, né? E não aquele protagonismo solidário de uma conexão de respeito mútuo e tudo mais, tá? Os Estados Unidos está longe de ter aprendido isso ainda, eles não têm vocação para isso. E o mundo vai mudando aos pouquinhos, eles vão ter que aprender isso à força, né? Que a China está tomando conta de uma maneira muito mais interessante, né? E a Rússia está se defendendo lá também como pode. Então, quer dizer, o mundo é outro hoje, eles não podem mais achar que são os donos do mundo, e o mundo vai mudar cada vez mais, né, conforme a gente for evoluindo aí, tá? Então, pessoal, isso aqui, então, dito isso, vamos para os livros, tá? Para a gente falar um pouquinho aqui sobre o Assange, né? Vale lembrar aqui a Vaza Jato, né, que foi aquela reportagem feita pelo Intercept, baseada em um hacker aqui no Brasil, né, que é o hacker de Araraquara, né, não lembro o nome dele agora, Delgatti, eu acho, né, e aí, quer dizer, ele vazou, né, as conversas do juiz Moro com o Dallagnol, e aqui para o Brasil teve um valor semelhante, né, do que teve para os Estados Unidos, essa questão do Assange, porque isso aqui, enfim, né, isso acabou gerando a percepção da farsa completa do juiz Moro, né, e do Dallagnol e tudo mais, e da própria Lava Jato. Tá? Então, enfim, é legal ponderar isso aí. A diferença é que, nitidamente, o Delgatti parece não ser um cara tão estudado quanto o Assange. O Assange, nitidamente, quando você lê o livro ali, daquele debate dele com outros cyberpunks ali, é um cara que estuda filosofia, entende história, compreende uma série de ideias importantes para manejar bem aí as questões do mundo de hoje, coisa que o Delgatti nitidamente não tem esse, enfim, né, esse traquejo. De qualquer maneira, ele fez um trabalho sensacional aí com a Vaza Jato, tá? E tudo mais. E ao mesmo tempo, vale lembrar também algumas coisinhas aqui, antes de passar para os livros do Assange, mais uma vez o livro aqui do Hakim Bey, né, Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. O Wikileaks é basicamente um terrorismo poético, né? Ou seja, esse terrorismo do bem, digamos assim, né? Que é expor os excessos do poder e não das pessoas particulares, da privacidade dos outros, como esse animalzinho asqueroso segue fazendo contra mim aqui esses anos todos. Tá? Para além disso, existe aqui também esse livro do Henry Jenkins, que é o Cultura da Convergência, que tem várias questões aqui que tem que ser repensadas, né? Porque não existe exatamente uma convergência total, tem uma série de guerrilhas ali, o Assange fala também bastante disso no livro lá, tá? Então, quer dizer, para não ficar de otimista com isso, porque isso na mão de bandido, né? Enfim, essa coisa da criptografia na mão de bandidos,
o que não é o caso do Assange, né? Isso acaba com a vida de alguém, né? Eu estou falando isso por experiência própria aqui, que eu estou vivendo é um inferno por culpa disso aí, tá? Enfim, e tem também esse livro aqui, que é o Arte e Mídia, né, da Priscila Arantes, tá? E, de certa forma, também o Assange, o Wikileaks e tal, estão ali numa lógica bastante artística também, no melhor sentido do termo. Não é à toa que eu estou aqui conectando com o terrorismo poético, né, porque tem isso também, né, que é deslocar esses excessos do poder de uma forma que seria impossível antigamente, né? Então, quer dizer, muito bacana aí, o Assange é um cara sensacional e o mundo precisa de mais Assanges e de menos fofoqueiros, mais Julian Assange, menos Bolsonaro, menos entreguistas, menos enfim, poodles, né? E mais pessoas corajosas como o Assange aí que, enfim, que estão do lado certo da história, tá? E aí, pessoal, vamos relembrar aqui desses dois livros, né? Primeiramente esse aqui, tá? O Cyberpunks, que é esse livro aqui muito interessante. Esse aqui eu li inteiro, tá? Então, quer dizer, muita coisa bacana aqui, várias discussões, deixa eu ver o tempo aqui, várias discussões de qualidade aqui, um debate sofisticado sobre questões importantes aí no mundo atual e que explicam bastante o que está acontecendo com o Assange aí, tá? Então, por exemplo, né, falar rapidamente aqui, na página 11 desse livro, eles falam exatamente sobre os documentos vazados, né? Enfim, foram 251.287 comunicados diplomáticos provenientes de 274 embaixadas dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? E isso foi o mais abrangente relato de como funcionam as relações internacionais e também de como líderes de cada um desses países, além dos Estados Unidos, se comportam a portas fechadas, quer dizer, então toda aquela maracutaia ali, enfim, os crimes de guerra e tudo mais, ele expôs isso, né? O que mais, pessoal? E aí, aqui na virada da página 11 para a página 12, tem uma afirmação que é justamente o que eu falei no início e que é um resumo assim, sensacional da figura fantástica que é o Assange. Ele diz o seguinte: foi assim que grande parte da imprensa mundial travou contato com a filosofia do Wikileaks. Tratava-se da aplicação radical da máxima cyberpunk. Então, qual é a máxima cyberpunk? Privacidade para os fracos, transparência para os poderosos. E do princípio fundamental da filosofia hacker, a informação quer ser livre, tá? Então, quer dizer, privacidade para os fracos, transparência para os poderosos. É assim que pensa a cabeça avançada, e não esses poodlezinhos que, na verdade, ficam aplaudindo quando os Estados Unidos cometem seus excessos, ou enfim, né, quando tem possibilidade, começam a cometer crime contra pessoas particulares, como chantagem, etc e tal, que é isso que eu estou aturando aqui, tá? Enfim, então esses são os dois pontos aqui. Depois tem mais uma questão bacana que ele fala aqui, muito interessante, na página 46, 47, tá? Nas quais, né, ele fala sobre a questão da técnica, e ele mostra um conhecimento muito aprofundado aqui dessa questão, e um conhecimento que a gente tem que ter, né, para poder manejar não só a percepção dos contextos mais amplos, mas a própria linguagem, né? Porque eu já fiz vídeo aqui falando sobre a forma como essa palavrinha técnica é usada aqui de maneira cínica ou tosca pela direita brasileira, para desconectar, né, o seu viés ideológico da discussão. Então, quer dizer, o Julian Assange não cai nessa. Ele fala aqui de maneira muito evidente, né? Com o tempo, parece que desenvolvemos técnicas cada vez mais sofisticadas. Algumas dessas técnicas podem ser democratizadas, elas podem ser disseminadas a todos, né? Mas a maioria delas, devido à sua complexidade, é de técnicas que resultam de organizações estreitamente interconectadas, como a Intel Corporation, etc., né? Quer dizer, fica uma coisa muito fechada, né? Talvez a tendência básica da técnica seja passar por esses períodos de descoberta da técnica, centralização da técnica, democratização da técnica, quando o conhecimento sobre como fazer é passado para a próxima geração. Mas acho que a tendência geral da técnica é centralizar o controle naquelas pessoas que detêm os recursos físicos delas. Existe esse detalhe importante, quer dizer, quando surge uma técnica nova, as técnicas antigas estão ali naquele processo de democratização, e essa técnica nova fica muito restrita aos grupos de poder, né? É preciso pensar a técnica nessa complexidade para não cair em visões toscas aí, enfim, de acreditar que existe uma técnica e uma não técnica que seria ideologia, né? Isso é, enfim, empobrecedor. Na página 50 eles também tocam em um assunto muito interessante aqui, tá? Que tem a ver justamente com essa coisa inclusive da ação dos Estados Unidos, especialmente, né? Eles falam que existe muita badalação no que se refere a cyberguerra,
porque algumas pessoas que parecem ser autoridades em relação à guerra começam a falar sobre a tecnologia como se a entendessem, e essas pessoas muitas vezes falam sobre a cyberguerra e nenhuma sequer fala sobre a construção da cyberpaz, da ciberpaz, né? Ou qualquer coisa relacionada à construção da paz. Elas só falam sobre a guerra porque é com isso que elas ganham, e elas tentam controlar a tecnologia e os processos legais como um meio de promover os próprios interesses. Vale um parêntese aqui, né? Ontem aconteceu lá bombardeio, né? Anteontem parece lá na Rússia, né? na Crimeia, e a Rússia respondeu ontem de maneira sagaz, né? Foi lá, destruiu um arsenal de armas lá, um local de armas, não matou nenhum civil, tudo mais, respondeu em um nível mais alto do que o que fizeram com os civis lá na praia da Crimeia. Então, quer dizer, o que é isso, né? Está chamando atenção para o risco da coisa e está tendo uma postura que os Estados Unidos, Israel, não tem. Eles matam primeiro, cometem crime primeiro para depois, né, enfim, discutir. E essa gente tem que perder, essa gente tem que ir perdendo espaço, né? Porque eles são os grandes fomentadores das guerras no mundo, né? Se não fosse por eles, essas guerras, a maioria dessas guerras não aconteceriam, né? Porque, inclusive, a própria guerra da Ucrânia contra a Rússia tem o dedinho dos Estados Unidos ali, porque a Ucrânia estava querendo entrar na OTAN, e o que é a OTAN? A OTAN é botar a arma dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, do lado da Rússia, né? Então, quer dizer, não dá para pensar essa questão sem entender isso aí, tá? Bom, para finalizar, pessoal, eles falam também dos crimes do governo Bush, né, e do silêncio da imprensa dos Estados Unidos lá na época, tá? E também falam na página 82 das fronteiras indistintas, né, e da distopia da vigilância, né, que é um pouco, inclusive, o que a gente falou no vídeo do professor Girafales, né, essa coisa das fronteiras, porque a internet é um pouco um dos agentes principais disso aí, né? Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, tá? Então tá aqui o Cyberpunch, e esse livro explica muito aqui a importância do Assange e ao mesmo tempo a inteligência dele, a sagacidade dele, o conhecimento histórico e o conhecimento filosófico, a capacidade de debater e de entender esses contextos mais amplos. Então é uma figura muito interessante aí, que vale muito a pena quem quiser a dica, tá? Esse livro aqui é muito legal, tá? E por último, eu deixo aqui mais duas dicasinhas rápidas aqui desse livro do Sérgio Pereira Couto, tá? Que é o WikiLeaks Bastidores do Poder. Eu não li esse livro inteiro, mas tem umas coisas muito interessantes aqui, dentre elas denúncias que o Assange fez de figuras do Brasil, tá? Então, por exemplo, já falei aqui de uma, né, que é a do José Serra, tá aqui na página 20, né? Documentos enviados ao Washington mostram que o então candidato à presidência do Brasil, José Serra, do PSDB, prometeu em dezembro de 2009 que, se fosse eleito, tomaria medidas para satisfazer os interesses das petroleiras americanas na exploração do pré-sal. É um poodle, né? O José Serra é um dos poodles mais poodles que a gente tem aqui no Brasil, tá? Depois aqui, mais aqui eles falam, né, na página 21, uma troca de telegramas mostra como funcionava o lobby americano para proteger as patentes das empresas americanas. Os diplomatas dos Estados Unidos tentavam influenciar entidades brasileiras, em especial a Confederação Nacional das Indústrias, com o objetivo de evitar que a quebra de patente de remédios anti-HIV se estendesse também para outros medicamentos. Quer dizer, né, eles estão nem aí para discussões, enfim, de saúde. O negócio deles é não quebrar patente, não perder dinheiro, só, né, mais nada. E por último, tá, mais uma curiosidade aqui também. Deixa eu ver o tempo aqui. A última, né, para finalizar, na página 22 eles dizem, né, que os telegramas também mostram que entre 2004 e 2005 os Estados Unidos pressionaram o Brasil a assinar um acordo bilateral para dificultar o trabalho do Tribunal Penal Internacional e garantir imunidade judicial aos cidadãos americanos, principalmente militares que estivessem no país. Olha só, eles não querem ser julgados por ninguém, né? Quando o governo brasileiro recuou, porque em 2004, 2005 era o Lula já, né, não era o Serra, né? Os Estados Unidos cortaram o subsídio para treinamento de militares estrangeiros no Brasil, obrigando o país a diminuir o número de homens nas Forças Armadas. Quer dizer, isso aí é o poder dos Estados Unidos, é um poder unilateral, protagonismo nocivo, né? E o WikiLeaks tem sido aí, foi, né, e espero que continue sendo, uma grande ferramenta para discutir esses problemas aí e revelar esses excessos, tá? Então é isso, pessoal. Enfim, parabéns ao Assange aí, tá aqui mais uma vez o livro, né, do Sérgio Pereira Couto, tá? Então, parabéns ao Assange aí, figura fantástica da filosofia contemporânea, um grande cara, um cara corajoso, que merece todos os aplausos aí, e estava torcendo aqui há muito tempo já pela libertação dele, e agora é hora de comemorar e continuar refletindo aí junto com ele.
Beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.